É lógico que faltam 16 rodadas no Campeonato Brasileiro e a gente vai ter um cenário de disputa independente qual for a nossa briga até a rodada final. Não tenho muita dúvida quanto a isso. Na 38ª rodada, o Atlético vai estar brigando por alguma coisa. Eu espero que seja Libertadores e, quem sabe, até um título brasileiro. Mas eu acho que essa sequência que vem daqui até o clássico, até o próximo confronto do Bragantino, até o confronto contra o Coritiba, vai dizer bastante qual vai ser a real briga do Atlético. E aí eu cogito Libertadores, pré-Libertadores e, eventualmente, se o Atlético der respostas positivas, um título brasileiro. Não acho impossível, não acho provável, mas impossível é um termo que eu não quero usar aqui. Então, a gente vai analisar esses próximos 15 pontos, a gente vai analisar esses próximos 5 confrontos, e são 5 confrontos que eu acho que o Atlético tem total condição de ter um bom desempenho. O Atlético tem aliados, inclusive, para ter um bom desempenho contra Bragantino, contra Botafogo, contra Fluminense, contra Cruzeiro e também no clássico contra o rival. Beleza? Então vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, muito importante que você me ajude nesse processo de construir uma comunidade ainda maior. Conto com vocês, vão receber conteúdos exclusivos todos os dias, seja a nossa newsletter lá no grupo de membros, tem o grupo de membros, que também é um convite que fica para vocês, e óbvio, vídeos exclusivos, análises exclusivas também, beleza, rapaziada? Então é o seguinte, eu não vou analisar confronto a confronto, mas eu vejo um cenário que pode ser positivo no contexto de volta de Copa do Mundo, que são 3 jogos fora de casa, né? E aí o confronto contra a Red Bull e contra a Fluminense em casa. Então, na teoria, a gente vai ter um Atlético mais reativo do que um Atlético de proposição de jogo, do que um Atlético que controla o jogo, do que o Atlético que vai ter ali um ataque contra a defesa, onde o Atlético vai estar atacando. Até porque Bragantino e Fluminense são jogos que a gente tem dentro da Arena da Baixada, também não são times que se trancam muito. Vão ser jogos abertos, vão ser jogos que vai ter um equilíbrio de posse de bola e, óbvio, um equilíbrio também de chances criadas, e aí a gente vai precisar da sustentação defensiva que o Furacão tem. Mas nos jogos fora de casa, o Atlético vem mostrando uma evolução muito grande. A sequência que o Atlético vem de Remo, aí depois tem empate contra o Corinthians, tem vitória contra o São Paulo, agora é vitória contra o Santos, passa uma confiança muito grande que o Atlético está preparado para jogar no Newton Santos, para jogar no Mineirão e para jogar no Couto Pereira. Óbvio que esses times, eles têm uma vantagem por ser mandantes, é natural. Mas o Atlético hoje é um dos melhores visitantes do campeonato. Se o Atlético tivesse um ponto a mais em casa, fora de casa, o Atlético estaria no G4 de mandante e no G4 de visitante. Então, me dá uma esperança ver nesse momento a melhora que o time vem tendo fora de casa para surpreender, principalmente o Botafogo e o Cruzeiro, que são times que estão na parte de cima da tabela. Não tem como a gente não olhar para o Cruzeiro e não tratar como um confronto direto. Assim como o Red Bull, assim como o Botafogo e assim como o Fluminense. São 4 confrontos diretos em sequência para o Atlético. Imagina se a gente sair, sei lá, se Deus quiser, com 10 pontos. Eu acho que a gente para de olhar para esses times e a gente começa a olhar para um Flamengo, para um Palmeiras que vão ter vida dividida entre Libertadores, Copa do Brasil, Flamengo fora da Copa do Brasil, eu sei, mas Palmeiras nas 2 frentes, e o Flamengo numa Libertadores que tem nada mais nada menos um confronto contra o Cruzeiro. E aí eu acho que a gente precisa deixar muito claro que Fluminense, Cruzeiro, Red Bull, Bragantino e, se eu não me engano, o Botafogo ainda tá na Copa Sul-Americana, são times que têm uma divisão ali de atenção. E aí, principalmente falando do Cruzeiro. Cruzeiro pega nada mais, nada menos do que Flamengo na Copa do Brasil. E o Cruzeiro pega nada mais, nada menos do que Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não, Flamengo na Libertadores e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, ao natural, vai ser um Cruzeiro que vai ficar dividido ali. E aí pode ser oportunidade do Atlético se sobressair, pode ser oportunidade do Atlético se impor no Mineirão e tentar um resultado positivo. Mas essa sequência de 4 confrontos diretos seguidos
pode botar o Atlético numa posição de se aproximar do Flamengo, Palmeiras, sim. E aí dá um recado também pro restante do campeonato de uma demonstração de força, de um salto técnico gigantesco. No turno, a gente ganha do Cruzeiro, a gente ganha do Botafogo, a gente empata com o Bragantino e a gente perde pro Fluminense. E a gente ganha do Coritiba. Nessa sequência do primeiro turno, foi a sequência que botou a gente na parte de cima da tabela. Essa sequência no primeiro turno foi a sequência que botou a gente numa condição ali de almejar algo maior no campeonato. Se a gente consegue novamente, o quê? 10 pontos de 15? Pô, seria maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu sinto um Atlético mais preparado do que estava no primeiro turno para esses jogos. Eu acho o Atlético mais pronto numa fase melhor, num ponto de maturidade diferente do trabalho do Odair. Querendo ou não, um Atlético reforçado. É um Atlético com mais alternativas. Além de alternativas que dentro de campo estão dando uma resposta muito boa, como o Leozinho, como o João. Enfim, a gente tem jogadores que não estavam, como Kevin Vargas, como Dantas, como Gilberto. Então, assim, vejo o Atlético muito forte para esses confrontos, cara. Muito forte. E aí, cara, fazer a parte em casa, 100% em casa contra Bragantino e contra o Fluminense. Aproveitar o momento de queda dos dois. Bragantino vem numa sequência sem vitórias, Fluminense quase que num cenário de crise. A torcida cobrando a demissão do Zubeldia e tentar somar esses 6 pontos. E fora de casa, assim, se a gente ganha 2 jogos fora de casa aí, a gente já supera a campanha que a gente fez no primeiro turno nesse sentido. E aí, cara, pô, assim, Coritiba no Couto Pereira é um time que vem tropeçando constantemente, né? É outro ponto a ser levado em consideração. Aproveitar também o momento de instabilidade do rival, a gente não sabe como o Coritiba vai chegar nesse clássico. Pode ser um Coritiba que chegue tranquilo, mas pode ser um Coritiba que chegue muito mais pressionado. Enquanto o Atlético, óbvio, vai ter confrontos dificílimos, que talvez possa ser uma baixada de bola na campanha do Atlético, mas o Coritiba, até o jogo contra a Chapecoense, estava ameaçando ali a entrar na briga contra o rebaixamento. Não estou falando que vai entrar ou não vai entrar, mas, dependendo da sequência de resultado, o jogo no Couto Pereira pode ser uma guerra. Pode ser uma guerra. Mas tudo tem que começar contra o Bragantino, gente. Manter o nível de atuação que a gente vem tendo, constante, muito competitivo, com alternativas táticas. E aí, Bragantino, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Coritiba, eu acho que é a nossa ponte para algo maior no campeonato, ou nossa ponte para se garantir, pelo menos, nessa disputa de Libertadores, ou nossa ponte para dar uma baixada de bola no campeonato como um todo. Pode ser uma sequência dura pro Atlético, pode ser uma sequência difícil pro Atlético, e aí a gente perceber, cara, vamos mirar uma pré-Libertadores aqui, porque o Atlético já tem uma pontuação muito boa, o Atlético já tem uma pontuação muito positiva, e essa pontuação pelo menos garante ali um sonho de briga pensando em pré-Libertadores, mas se a gente sair vivo dessa sequência, principalmente desses próximos 4 confrontos, desses 12 pontos, cara, eu volto a dizer, não acho provável, mas acho possível algo maior pro Atlético dentro da competição. Vamos ver o que acontece.